Olá pessoal, na nossa aula de hoje realizaremos questões envolvendo a associação de resistores. Vamos lá? Dois resistores de 4 e 6 ohms estão associados em série. Uma bateria fornece aos extremos da associação uma DDP de 12 volts. Pergunta: calcule a resistência equivalente da associação. Então nós temos uma associação em série. O primeiro resistor tem 4 ohms, o segundo resistor tem 6 ohms. Temos a diferença de potencial total de 12 volts. Aí temos a resistência 1 de 4 ohms e outra resistência de 6 ohms. Pronto. Então, para descobrir, vamos descobrir o valor da resistência equivalente em série. Então, de forma geral, a resistência equivalente é igual à resistência, no caso, AC, ou resistência 1, mais a resistência entre os pontos C e B, que é a resistência 2. Substituindo valores, a primeira resistência vale 4, a segunda resistência vale 6 ohms, 4 mais 6 dá 10 ohms. Portanto, a resistência equivalente será igual a 10 ohms e está respondido a nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo, ele pede para calcular a resistência equivalente do circuito a seguir. Diferentemente do circuito do primeiro exemplo, que era uma associação em série, nesse exemplo, a nossa associação é em paralelo. E temos 3 resistores, um de 12, um de 6 e outro de 4 ohms. De forma geral, 1 sobre resistência equivalente em paralelo vai ser 1 sobre resistência 1, mais 1 sobre resistência 2, mais 1 sobre resistência 3. Substituindo valores, ficará resistência equivalente igual 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1, que vale 4, mais 1 sobre resistência 2, que vale 6 ohms, mais 1 sobre resistência 3, que vale 12 ohms. Substituindo valores, isso adotando que aqui é a resistência 1, aqui é a resistência 2 e aqui é a resistência 3. Pronto. Para responder, primeiro temos que tirar o MMC desses 3 números, de 4, 6 e 12. Então, o MMC de 4, 6 e 12, vou fazer direto, é igual a 12, é o número maior. Como eles são múltiplos entre si, vai ser um múltiplo maior, 12. Então, vai ficar 12. Aí, 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 6 dá 2, 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 12 dá 1, 1 vezes 1, 1. Somando em cima 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então, ficou 1 sobre resistência igual a 6 sobre 2. Aplicando regrinha de 3, vai ficar 6 vezes a resistência, meios por extremos, 6 vezes a resistência equivalente dá 6, R. 1 vezes 12 dá 12. Vamos isolar a resistência, passando 6 para o outro membro, dividindo, sinal invertido, divisão. A resistência equivalente vai ser 12 dividido por 6, que vai ser igual a 2 ohms. Portanto, a nossa resistência equivalente será igual a 2 ohms. Está respondido o exemplo 2. Exemplo 3. Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B da seguinte associação de resistores. Percebam que, diferentemente do primeiro exemplo, que tínhamos a associação em série, no segundo exemplo nós tínhamos uma associação em paralelo, e nesse exemplo nós temos uma associação mista. Então nós vimos lá na aula anterior que numa associação mista, primeiro devemos separar os tipos de associação de resistores, ou seja, separar a associação em série da associação em paralelo, descobrir as suas respectivas resistências equivalentes. Então, para responder esse problema, primeiro nós devemos
é descobrir qual é o valor da resistência equivalente em paralelo. Ou seja, vamos substituir essas três resistências por uma. Depois que substituirmos essas três resistências por umas, dá para achar a resistência equivalente em série e aí fechamos, descobrimos a resistência equivalente geral, total. Então bora lá. Então, pegando o esquema, vamos descobrir o valor da resistência equivalente. Olha, nós temos 4, 4 e 4 ohms. Então, jogando na fórmula, adotando que aqui é resistência 1, resistência 2 e resistência 3. Como são iguais, 1 sobre 4, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 4. Eu prefiro pegar a fórmula geral, mais fácil de vocês fixarem. Então, vou tirar o MMC, de 4, 4, 4 dá 4. Eu vou fazer 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 dá 1, 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1 dá 1, e 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Vou somar 1 mais 1 mais 1 dá 3. Então vai ficar 1 sobre a resistência equivalente é igual a 3 sobre 4. Aplicar a regrinha de 3. 3 vezes R dá 3R. 1 vezes 4 dá 4. Vou isolar R, passando o 3 com sinal de divisão para o outro membro. Então vai ficar 4 sobre 3 ohms. Essa é a nossa resistência equivalente. Então vamos substituir agora esse esquema, essas três resistências, pela resistência equivalente, que é igual a 4 sobre 3 ohms. Pronto, ficou assim. Então nós temos a resistência 1, 4 ohms. A segunda resistência, substituir aquelas três resistências pela equivalente em série, 4 sobre 3 ohms. E a resistência 3 vai ser igual a 4 ohms. Pronto, feito isso, ó, já dá para descobrir o valor da resistência em série. Basta somá-las. Então vai ficar 4, a primeira, mais 4 sobre 3, que é a resistência equivalente, mais 4. Vou tirar o MMC, que é 3. 3 dividido por 1 dá 3. Aqui é como se 4 sobre 1, né? Todo número dividido por 1 é igual a 4. Então vai ficar 1 aqui embaixo. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 4, 12. 3 dividido por 3 dá 1. Vezes 4 dá 4. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 4, 12. Somando aqui em cima, ó, 12 mais 4, 16. 16 mais 12, 28. Portanto, a nossa resistência equivalente é 28 sobre 3. Se quiser também dividir, para simplificar, 28 sobre 3 dá 9,33, dá uma dízima. Então, a resistência equivalente, ou a resistência equivalente mista, vai ser igual a 9,33 ohms. Está respondida a nossa terceira e última questão. Termino por aqui, finalizo aqui essa bateria de resoluções de questões referente ao conteúdo de associação de resistores, e até outra oportunidade.